Continuando o 9º capítulo do livro Ação e Reação, nós paramos onde Silas estava confessando que tinha montado um flagrante, né, com a madrasta e o Armando, e que tinha levado o pai saber de tudo e estava arquitetando ficar com os bens, uma vez que não seria possível que eles se separassem legalmente, né? E aí ele diz: prosseguia em minha tarefa delituosa quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade positivaram um envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, de certo motivado pela incontrolável neurastenia de que a doente se via objeto. Meu pai estava mais sombrio nos aparatosos funerais, mas, em meus destruidores propósitos, me senti feliz. Agora sim, a fortuna total de minha casa passaria a me pertencer. Mas minha satânica alegria durou muito pouco. Depois da morte da segunda mulher, meu pai se acamou para não mais se erguer. Em vão, médicos e padres amigos procuraram oferecer melhoras e consolações. Ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, da qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver envenenado a Ida, administrando violento tóxico no seu calmante habitual. No entanto, isso, assegurava-me vencido, impunha-se também a morte, uma vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar consigo um fardo de remorso constante e intolerável. Pela primeira vez, minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrasava minha vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem prantos de amor. Deixando o seu corpo fatigado na terra fria, voltei à nossa casa solarenga, ou seja, uma casa grande, me sentindo o mais infortunado dos seres. Agora, o ouro integral do mundo não me garantia o mais leve consolo. Me achava sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação me falavam de crime e remorso. Muitas vezes a sombra noturna me apareceu povoada de fantasmas horripilantes, a ironizarem da minha dor, e em meio à malta de insensíveis demônios a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível do meu pai, clamando para minha alma: meu filho, recua enquanto é tempo. Fiquei arredio, desconfiado. Em pavorosa crise moral, demandei a Europa em longa viagem de recreio, mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar as minhas chagas interiores. Em toda parte, a refeição mais nobre amargava na minha boca, e os mais belos espetáculos artísticos apenas me proporcionavam ansiedade e desolação. Regressei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade da nossa antiga residência. Amparado pela afeição de um velho amigo do meu pai, aceitei o seu acolhimento por alguns dias, até que a minha saúde orgânica me permitisse pensar
numa transformação radical da existência. Embalado pelo caminho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem, tentando imerecida fuga mental. Até que numa noite inesquecível para mim, na qual minha gastralgia se transformou num chicote de dor, tomei de um frasco de arsênico na adega do meu anfitrião, acreditando usar o bicarbonato de sódio que ali deixei na véspera. E o veneno me expulsou do corpo, impondo sofrimentos terríveis. Assim como aconteceu à minha madrasta, que desencarnou em padecimentos atrozes, eu também passei pela morte em condições análogas. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, desconhecendo o equívoco de que eu fui vítima, admitiram sem qualquer sombra de dúvida que eu busquei no suicídio a extinção das penas morais que castigavam a minha alma de moço rico e entediado da vida, segundo a versão que eles deram curso. Silas relanceou um olhar tristonho sobre nós, como quem procurava o efeito de suas palavras, e prosseguiu. Porém, isso não bastou para ressarcir as minhas tremendas culpas. Dementado depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio entre os quadros vivos e a se exteriorizarem da minha mente algemada a próprias criações, até que fui socorrido por amigos de meu pai, que também se achava a caminho de sua recuperação, e unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Transcorridos alguns instantes de pesado silêncio, concluiu. Como veem, a fascinação pelo ouro foi o motivo da minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez. Então, é indispensável me consagre à nova experiência entre os homens. Então, assim como Antônio Olímpio, vemos que Silas não foi diferente. O apego aos bens materiais o levou a uma sequência de eventos incontroláveis, formando uma aura negativa, atraindo espíritos trevosos como companhia. De novo, afins atraindo afins. Antes de fazer algo, nós precisamos pensar que um ato pode ser apenas um ato. Aqui eu precisarei ressarcir mais tarde. Mas um ato pode desencadear muitos outros, envolvendo outras pessoas, e as consequências inevitáveis estarão nos esperando para os devidos acertos coletivos. Lembra? André já nos falou que existem karmas coletivos. Talvez tenhamos entendido que esses karmas pudessem ser gerados por decisões tomadas em grupo. Sim, pode ser. Talvez pudessem ser geradas por correligionários, por exemplo. Sim, também pode ser. Mas também pode ser geradas por um ato de apenas uma pessoa, como aconteceu nesse exemplo do Silas. Algo que em princípio não era tão grave, não seria tão grave, mas que envolvendo outras pessoas acabou sendo muito grave. Voltando ao texto, Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos do que eu e Hilário, habituados a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. Foi Leonel quem rompeu a pausa, perguntando ao assistente que emudeceu, como se fosse subjugado pela força das próprias lembranças. Então, voltará para a carne assim tão breve? E o chefe da nossa expedição, algo ansioso, suspirou. Ou
Quem me dera a alegria de regressar tão apressadamente quanto possível. O devedor está inevitavelmente ligado ao interesse dos credores. Assim, antes de tudo, é imprescindível encontrar a minha madrasta no vasto país das sombras em que nos achamos, para iniciar a difícil tarefa da minha liberação moral. E eu, emocionado, perguntei: como assim? E Silas falou, me abraçando: sim, meu amigo, meu caso não é útil simplesmente a Clarindo e Leonel, que procuram a justiça pelas próprias mãos, o que muitas vezes apenas significa violência e crueldade, mas também a Hilário e a você, que agora estudam a lei do karma, ou seja, da ação e reação. Aqui somos obrigados a recordar novamente a lição do Senhor: ajudai aos vossos inimigos. Porque, sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, não posso receber o seu auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade. Eu me vali da fraqueza de Aida para arrastá-la ao despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Agora, eu e meu pai, que complicamos o seu caminho, somos naturalmente obrigados a buscá-la, erguê-la, ampará-la e restituir o seu equilíbrio relativo na Terra, para que venhamos a resolver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida. E Hilário perguntou afoito: seu pai? Refere-se a seu pai? E o assistente respondeu: sim, como não? Meu pai e eu, assistidos por minha mãe, hoje nossa benfeitora nas esferas mais altas, estamos associados no mesmo empreendimento, nossa própria regeneração moral em busca do levantamento da Aida, sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado do remorso que aprisiona o nosso campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. É assim que nos cabe reencontrá-la, a benefício de nós mesmos, assim que a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade. Meu pai, envolvido no amor e na renúncia da minha mãe, que com ele retornará às lides da carne, renascendo no plano das formas físicas, e ambos na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento, nos recolherão por filhos abençoados. Aida e eu seremos irmãos nas teias consanguíneas, conforme nossas aspirações que o céu protegerá, à face da magnanimidade divina. Serei novamente médico no futuro, ao preço de imenso esforço, para me consagrar à beneficência, nela recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Minha madrasta, que certamente viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma nos tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno, e apesar do tempo longo de assistência que precisará de nós neste plano, em necessário refazimento, sem dúvida renascerá em franzino corpo físico, junto de nós, de modo a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas. Psicoses que marcarão sua existência na carne, sob forma de estranhas enfermidades mentais. Assim, serei não apenas o irmão no lar,
mas também o enfermeiro e amigo, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que lhe furtei. Ou seja, o inferno não é eterno. Ele dura até conseguirmos ressarcir nossos erros. Olha o que ele diz: renascerá em franzino corpo físico junto de nós, de modo a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo nos domínios das trevas. Psicoses que marcarão sua existência na carne, sob a forma de estranhas enfermidades mentais. Então, além de resolvermos o que fizemos aqui na Terra, ainda trazemos o sofrimento adquirido nas trevas para serem sanados aqui na Terra. Isso a gente ainda não sabia, né? A gente ainda não tinha pensado nisso. A confissão do assistente valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas, e talvez por isso mesmo entramos todos em grave meditação. Mas Hilário, como quem não desejava perder o fio do ensinamento, dirigiu-se ao nosso amigo considerando: meu caro, você disse estar aguardando em comunhão com seu pai a alegria de reencontrar a madrasta. Como entender sua alegação? Por acaso, com o seu grau de conhecimento, sofre alguma dificuldade para saber a sua moradia? E Silas Tristonho confirmou: sim, sim. E os benfeitores espirituais que atualmente guiam a sua senda não conhecerão o paradeiro dela, orientando seus movimentos no objetivo a alcançar? Silas ponderou bondoso: inegavelmente. Nossos instrutores não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Entretanto, assim como ocorre entre os homens, aqui também o professor não pode fazer os deveres do aluno, sob pena de subtrair o mérito da lição. Na terra, por muito que nos amem, nossas mães não nos substituem no cárcere, quando devamos expiar algum crime. E nossos melhores amigos não podem chamar a si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência tenha infligido ao nosso próprio corpo. Sem dúvida, as bênçãos do amor dos nossos dirigentes trouxeram à minha alma inapreciáveis recursos. Confere-me luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas e auxiliam minha renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão e facilidade a meta que me proponho atingir. Mas, em verdade, o serviço do meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Ou seja, os benfeitores nos ajudam, mas sou eu quem precisa crescer. Sou eu que preciso fazer a minha reforma íntima para que eu possa atingir meus objetivos. Como dizemos, tem coisas que ninguém pode fazer por mim, e essa é uma delas. Leonel e Clarindo ouviram-no boquiabertos, falando de si mesmo. O assistente, sem ferir amor próprio deles, trabalhava indiretamente para que se entregassem ao reajuste. E pela expressão do olhar, via-se que os dois carrascos agora revelavam admirável mudança íntima. Hilário refletiu alguns instantes e voltou a considerar: mas todo esse drama deve estar vinculado a causas do passado. E o assistente confirmou: sim, de certo, mas em nossa
a atormentada região. Não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Estamos presos a recordações das causas próximas de nossas angústias, dificultando nossa possibilidade de penetrar o domínio de causas remotas. Porque a situação do nosso espírito é a de um doente grave, necessitado de intervenção urgente a favor do reajuste. O inferno, a exprimir-se nas zonas inferiores da terra, está repleto de almas que, dilaceradas e sofredoras, se levantam pedindo pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas, e a providência divina lhes permite a felicidade de trabalhar com os dardos da culpa e do arrependimento que castigam o seu coração, em benefício das suas vítimas e dos irmãos, cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem tão rapidamente quanto possível com o infinito amor e com a perfeita justiça da lei. Paguemos nossas dívidas, que respondem por sombras espessas em nossas almas e o espelho de nossa mente. Onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando-os como irmãos de luta e aprendizado, no que indiscutivelmente ampliaria os seus próprios méritos. Muitas perguntas explodiram em pensamento no meu acanhado mundo íntimo. Quem seria o pai amigo? Onde viveria sua abnegada mãe? Esperava gastar ainda longo tempo na procura da madrasta infeliz? Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favorecia qualquer pergunta indiscreta. Apenas tive coragem de considerar respeitoso. Oh, meu Deus, quanto tempo gastamos, às vezes, para refazer a inconsequência de um simples minuto? Você tem razão, André, comentou Silas generoso. A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem. Que grande verdade, né? Quantas vezes basta um segundo para fazermos algo de que nos arrependeremos por muito tempo? Quantas vezes fazemos impensadamente algo que depois nem sempre nós conseguimos resolver? E sorrindo, por isso mesmo, Jesus recomendava às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto te encontras a caminho com ele. É que o espírito algum penetrará o céu sem a paz da consciência. E se é mais fácil apagar as nossas diferenças e retificar nossos desacertos, enquanto estagiamos no mesmo caminho, palmilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. A ponderação era cabível e justa. Porém, não nos foi possível prosseguir a conversa. Leonel, cuja impassibilidade reconhecíamos com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava, e o recolheu em seus braços. O desditoso irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que tencionava referir-se à morte de Alzira no lago, mas o assistente prometeu que voltaríamos na noite seguinte. Logo após, voltávamos, mas Hilário, nem eu, nos animamos a conversar com o denodado, destemido companheiro, que entrou melancólico em expressivo silêncio. Então, o exemplo vale mais que 1000 palavras.
Foi assim que Silas conseguiu fazer com que eles pensassem. Não criticou, não advertiu, apenas fez com que eles entendessem, através do seu exemplo, que eles teriam que ressarcir o que fizeram. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.